Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, ou entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram, e todos digam amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor através dos louvores e da adoração nessa noite, e queremos entender que o nosso coração esteja preparado para ouvir a tua voz. Fala ao coração de cada um de nós segundo o teu interesse, a tua vontade, a tua maneira, para a tua honra e para a tua glória, preparando o nosso coração para colocarmos diante do Senhor apenas aquilo que realmente vale a pena colocarmos. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, e toda a igreja mais uma vez diga amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Algumas pessoas, elas acreditam que quando a palavra de Deus fala sobre homens que seguiram a Jesus e mulheres que seguiram a Jesus, entre os discípulos não haviam mulheres. Isso não significa dizer que as mulheres eram menos importantes, porque muitas mulheres seguiram Jesus. Mas Jesus escolheu 12, e eles eram homens. E quando as pessoas olham para os discípulos, elas imaginam o seguinte: esse daí já nasceu aos pés de Jesus. Esse daí já fazia tudo o que Jesus mandava desde o início, quando se encontraram com Jesus. Não. Eles vieram de profissões diferentes. Eles tinham a sua vida. Eles tinham os seus afazeres. Para quem não sabe, Pedro era pescador, ele era profissional da pesca. E uma das coisas mais incomuns para Pedro, Tiago e João, que também eram pescadores, faziam parte de uma sociedade, eles eram filhos de Zebedeu, o pai dele trabalhava profissionalmente com pesca. Uma das coisas mais incomuns para eles, no caso para Pedro e para os demais, era chegar pela manhã à beira da praia sem ter pescado absolutamente nada. Porque quem vive da pesca sabe as manhas de pescar, sabe onde estão os covos, sabe onde estão os lugares perto das pedras. Domingo, quando acabou o culto, eu saí aqui da igreja e sozinho, que eu estou sozinho esses dias, falei domingo que eu estou mais perdido que cachorro quando cai da mudança. Chega em casa aquele silêncio, aí na hora de comer tem que sair para comer alguma coisa. E domingo eu saí daqui, fui comer uma pizza, peguei uma brotinha, e de repente o dono do restaurante, que me conhece, veio sozinho hoje, pastor? Falei, vim sozinho, a família está na praia. Estou indo para a praia amanhã. Falei, que legal, mas eu vou para pescar. E aí eu falei, puxa a cadeira, senta aí, vamos conversar um pouco de pesca. Falei, rapaz, eu gosto de pescar também. Pastor, tem dia que o mar não está para peixe. Mas a gente não volta sem pegar alguma coisa. Ele começou a mostrar as fotos. Alguma coisinha sempre a gente pega. O texto fala que Pedro, pescador do jeito que era, profissional, ele chega na manhã seguinte, encosta o barco,
E ele não pegou absolutamente nada. Imagina a tristeza, a frustração. Todos os demais estavam com seus barcos cheios. E essa passagem me ensina, e eu quero passar para você nessa noite, como ensinamento da palavra de Deus, que em tudo, Deus tem um propósito na nossa vida. Diga comigo, em tudo, Deus tem um propósito na minha vida. Quem será que impediu o peixe de chegar no barco de Pedro? Foi a maré? Não. Deus impediu que o peixe chegasse. Deus impediu a Pedro de pescar o peixe naquela noite. Sabe quando você tem um negócio para fechar e você diz assim, só falta a assinatura do contrato e de repente não dá certo? Estava tudo certo, estava tudo na tua mão para acontecer, já estava tudo resolvido, mas na última hora não se concretizou. Na última hora não fechou o negócio. Na última hora você que é tarimbado nessa profissão, não conseguiu os êxitos que esperava e que são comuns no teu dia a dia de profissional. O plano de Deus para a ocasião não era a pescaria de peixe naquela manhã. O plano de Deus para aquela ocasião era a pescaria de homens. Era transformar homens em pescadores de homens. Porque havia um propósito da parte de Deus naquele dia. A palavra de Deus sempre traz entendimentos um pouco mais aprofundados para aqueles que olham nas minúcias do texto, entendem a contextualização do mesmo. E a palavra de Deus então nos diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E Jó, quando escreve no capítulo 42, versículo 2, diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Talvez você nessa noite esteja aqui triste, angustiado, abatida, preocupado com alguma situação, porque isso não aconteceu. Alguma situação que já estava ali na ponta da caneta e não deu certo. O peixe podia estar na boca do anzol, mas não deu para fisgar. Alguém aqui já pescou em lagoa pequena? Quando você olha o peixe está ali rodeando a vara. E você tira a linha daqui e já fala, vou jogar na boca do peixe. E o peixe sai e vai para outro lugar. Aí você tira e joga de novo. E você vê que o peixe está ali comendo a ração do lado, mas não come do anzol. O que será que está acontecendo ali? Se Deus quisesse, você pescava, mas Ele não quis, você não pescou. Se Deus quisesse, Pedro chegaria com um barco cheio de peixes, como geralmente chegaria. Mas aquela vez foi totalmente diferente. Qual era o plano de Deus para esse dia na vida deles? Qual é o plano de Deus para você neste dia? Qual é o plano de Deus para a tua vida nesta tua época de frustração, de fracasso, em que você acha que tudo chegou ao fim, que nada há de se resolver, que as coisas estão complicadas? Meus irmãos, Deus queria naquele dia chamar Pedro e também os demais para uma grande obra. Deus queria chamá-los para uma grande missão e para que eles tivessem uma vida totalmente diferente da vida que vinham tendo até aquele momento. Algumas coisas dão errado, meu irmão, na nossa vida, sem que a gente saiba a razão daquilo que está dando errado. Você tem dom, você tem talento, você cumpriu todo o protocolo da ação e você diz, isso daí não tem como dar errado. Mas de repente dá errado, você fala assim, mas por que disso? E você começa a lamuriar, começa a reclamar, começa a tentar achar culpados. Guarde bem isso, quando Deus permite que algo dê errado na nossa vida, é porque Ele tem e quer fazer os seus planos darem certos na nossa vida. Toda vez que alguma coisa deu errado na minha vida e que eu falei, puxa vida, podia dar certo, o tempo passou e eu vi que Deus tinha um propósito naquilo. E os planos de Deus são maiores para a tua vida. A vontade de Deus é muito maior do que a tua melhor vontade a respeito de si mesmo. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, eu, o Senhor, é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Eu não sei se você já parou para perceber, mas os nossos fracassos nos ensinam. Os nossos fracassos nos lapidam. É como se você pegasse uma pedra bruta, um carvão bruto, e fosse lapidando aquele carvão, e de repente dali vai saindo diamante.
Deus não deixa de nos lapidar. E muitas vezes Deus usa dos nossos fracassos para nos transformar em pessoas melhores, para cumprirmos os seus propósitos para a nossa vida. Os nossos fracassos nos tornam mais fortes. Você só é forte do jeito que é por conta dos fracassos que viveu na sua vida. Eles te ensinaram muitas coisas. Você aprendeu grandes lições. As nossas frustrações também, elas nos dão a possibilidade de enxergarmos coisas que nós nunca enxergaríamos se não tivéssemos passado pela luta. Quando nós nos frustramos com alguma coisa, a gente abre o olho e fala assim, rapaz do céu, eu estava achando que esse projeto era para arrebentar a boca do balão. Todo mundo ia se sentir feliz com esse projeto. Todo mundo ia se alegrar com esse projeto. Mas de repente as pessoas desistem no meio do caminho. As pessoas pouco dão valor para o projeto que você implantou, dão pouco valor para o esforço que está sendo impresso naquela ação, e ao invés de você ficar remoendo as lutas, você tem os olhos abertos para dizer assim, não era tão importante quanto eu achava que fosse. Não era tão essencial para as pessoas que precisam crescer, como eu achava que elas queriam crescer. E aí então os teus olhos abrem e você começa a focar mais naquilo que você precisa fazer, porque você acha importante, do que ficar fazendo para quem não quer dar valor naquilo que você faz. Frustração traz esse benefício. O fracasso traz o benefício de nos tornarmos mais fortes. Deus sempre terá bons projetos para a nossa vida em meio aos fracassos e em meio às frustrações. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava andando pela beira do lago de Genezaré, a multidão o apertava, a multidão o comprimia, porque queriam ouvir dele a voz do céu. Queriam ouvir dele uma voz libertadora, uma voz de cura. E como Jesus não tinha como sair dali, ele começou a olhar para os barcos. E ele falou assim, o que eu preciso é de um barco vazio. Os outros todos estão cheios, mas aquele de Pedro está vazio. E eu tenho um propósito nessa falta de peixe durante a noite. Quando ele chega no barco, a palavra de Deus me dá a certeza de que tudo que Jesus queria naquele momento era usar o barco. Porque nenhum outro estava disponível. Todos estavam cheios de peixe, todos estavam com as redes cheias do produto do seu trabalho, vendendo na manhã no mercado, vendendo para aqueles que estavam andando e transitando ali pela beira da praia do lago. Mas aquele barco de Pedro estava vazio. Lucas capítulo 5, dos 2 primeiros versículos, diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Por que será que Jesus fala que o barco estava vazio? E que os pescadores estavam lavando redes. Aqui é um detalhe muito importante para a gente entender, para a gente pensar um pouco mais demoradamente. Diante dos fracassos e frustrações da nossa vida, nós poderíamos fazer o que geralmente fazemos. A grande maioria faz isso. Não deu certo, eu viro as costas e vou embora. Eu já vi situações de gente que, porque foi confrontada numa situação, isso daí não é uma vez que acontece na vida da gente, são várias vezes, e às vezes também nós somos confrontados, nós fazemos isso. Quer saber, para mim não dá mais, só vira as costas e vai embora. Não pergunta quanto ficou, não pergunta quem fez, quem não fez, como é que vai ficar, as pessoas só viram as costas e vão embora. Quem faz isso, está perdendo de viver o propósito de Deus em suas vidas. Quem faz isso, perde de viver aquilo que Deus tem de melhor, planos melhores da parte de Deus, sobre as nossas frustrações, sobre as nossas fragilidades e fracassos. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para o barco estava vazio, e descendo do barco estavam os pescadores que estavam lavando redes. Ou seja, em meio à frustração da noite, eles estavam dizendo sem qualquer palavra, eu acredito que amanhã vai ser melhor. Eu acredito que amanhã vai dar peixe. Eu acredito que amanhã o mar vai trazer os resultados para nós. Nós não podemos desistir, nós não podemos ficar brigando entre nós para achar os culpados. Porque é muito fácil, quando a coisa não dá certo, você tentar achar culpado. Quem que é o culpado? Ah, foi você, porque você não fez isso, você não fez aquilo outro, e aí vira aquela bagunça. Nessa passagem, o texto não fala sobre acharmos culpados. O texto fala sobre pessoas que juntos
desceram no barco e juntos lavavam a rede, porque neles havia um espírito de crença a respeito de um dia melhor. Quando nós viramos as costas e vamos embora, sem fazermos conta do que ficou para trás, das nossas ferramentas, dos projetos de Deus para a nossa vida, dos dons que Deus deu para nós vamos entrando numa descendente, nós vamos trazendo ainda desgraça maior para a nossa vida. Ontem eu estava vendo um homem famoso, um jovem famoso na internet, que era conhecido como Pastorzão. Cara, o nego era fera. Aí eu comecei a ouvir umas conversas dele, que na hora em que ele podia acreditar no dia seguinte como sendo melhor do que o dia anterior, ele começou a querer desistir das coisas. E o caminho dele está sendo assim, ó. Como diz a palavra, um abismo vai chamando outro abismo. Todas as vezes que nós abrimos mão do sonho de Deus para a nossa vida, o nosso estado vai se piorando. O nosso status vai se perdendo em meio àquilo que nós achamos que seja certo, mas que é totalmente contrário à vontade do Senhor. Quando nós passamos por fracassos, quando nós passamos por frustrações, nós nos sentimos tentados a deixar tudo para trás. O que é natural. Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de Deus, nós temos o sobrenatural, que nos faz acreditar em dias melhores, que nos faz acreditar nos grandes propósitos de Deus para a nossa vida. Eles sabiam que a rede não poderia ficar suja se no dia seguinte eles quisessem voltar a pescar. Quem já pescou de tarrafa sabe que quando você puxa a tarrafa, vem um monte de sujeira. Vem alga, vem garrafa PET, dependendo do lugar que você está pescando, é uma sujeira só. Então você sai do barco, mesmo que você não tenha pego nada, continue limpando as suas redes, porque no outro dia vai ser melhor. Rede, nesse versículo, nesse texto, eu entendo como sendo o coração. Muitas vezes das nossas frustrações, a gente deixa tudo que não presta de sujeira entrar no nosso coração, e a gente não está nem aí para limpar o nosso coração para o dia seguinte. A gente mantém a sujeira e aquilo vai se tornando mal cheiroso, aquilo vai corroendo, vai comendo as tramas do nosso coração. Quando nós trazemos a sujeira para o coração, nós precisamos fazer o que esses homens fizeram: limpar o coração, limpar as redes, acreditando de que amanhã vai ser melhor. Quem se empenha em manter o seu coração limpo, sem palavras também, mostra que crê em dias melhores pela frente. E eu pergunto, quantos aqui creem em dias melhores pela frente, por obra e graça do Senhor Jesus? Digam amém. Eu acredito. Se você está passando por frustração, não vira as costas de onde você saiu, não. Limpa o teu coração, porque Deus quer usar você nesse lugar para fazer uma grande obra na tua vida. Se você ficou triste com alguma coisa que te disseram ou que fizeram, não vire as costas, não deixe de lavar o teu coração, porque Deus vai usar deste momento de fracasso, de frustração, para abençoar muita gente ainda. Você sabe por que hoje em dia as pessoas pararam de dar testemunhas? Porque elas viram as costas com facilidade para os lugares da sua fragilidade, do seu fracasso, da sua frustração. Porque lá antigamente as pessoas seguiam adiante e elas viam que o plano de Deus se manifestava na vida delas. Então elas se tornavam grandes testemunhos vivos do que Deus fazia em meio à desgraça pela qual elas passavam. Todos nós passamos pelas nossas lutas. Todos nós passamos pelos nossos fracassos na vida. Hoje eu olho para algumas situações lá de trás, que eu chorei amargamente, que eu me entristeci, que eu tive intenção clara de dizer assim, quer saber, não volto mais para esse lugar. Não pego mais para fazer absolutamente nada. Esse é o método natural. Mas para quem está com o Espírito Santo, tem um método sobrenatural. E o melhor lugar para a gente depositar as sujeiras do nosso coração é aos pés da cruz de Cristo. Senhor, eu quero colocar aos pés da tua cruz tudo que me atrapalha hoje. Eu quero colocar diante do Senhor tudo aquilo que é sujeira, decepção com pessoas, decepção com os fracassos, frustrações com planos que eu achava que seriam excelentes, mas que
se mostraram totalmente ineficientes. Eu não quero que isso tome conta do meu coração. Eu quero que o teu Santo Espírito me lave. Eu quero que o teu Santo Espírito me prepare para amanhã, porque eu sei que amanhã vai ser melhor. Você sabia que tem muita gente que vive se enroscando em rede suja? Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, está enroscado em rede suja. Tem gente que ama lamber suas próprias feridas. Tem gente que gosta de ficar lambendo ferida, está doendo, mas continua lambendo ferida. O que aconteceu aqui? Será que apagou? Acho que queimou. Maravilha. Glória a Deus porque queimou essa lâmpada. As pessoas ficam repisando na angústia. Elas ficam chorando por coisas que já passaram faz tempo, enquanto Deus está dizendo assim: meu filho e minha filha, levanta a cabeça porque amanhã vai ser melhor. Enquanto você não levantar a cabeça, você não pode enxergar o horizonte. Enquanto você não levantar a cabeça, você não pode experimentar o que eu vou fazer na tua vida. E nesse meio de frustração, muita gente fica tentando achar culpados, quando na verdade não adianta achar culpados. Nós precisamos ter sensibilidade para entender que são os planos de Deus sendo feitos na nossa vida. Grandes perdas que eu tinha lá no passado como grandes perdas, hoje para mim tornaram-se grandes livramentos. Mas lá eu não enxergava assim. Mas se eu tivesse desistido, eu não chegava ao livramento. Nessa noite eu não sei o que você está passando, não sei o que você está pensando, mas você consegue entender que Deus tem planos melhores para a sua vida? Quem consegue entender, diga amém. O barco estava vazio, e porque estava vazio era o lugar que Jesus podia entrar, porque onde está muito cheio de tudo não se pode entrar. Então Jesus escolheu aquele lugar, aquele barco que estava vazio para poder usar. Se o barco estivesse cheio, Jesus não poderia utilizá-lo como púlpito. O que é púlpito? Púlpito é esse aqui, ó. Pastor, mas você não está falando de barco? Não estou falando de barco. Mas como é que você está falando de púlpito agora? Porque a multidão apertava Jesus, e Jesus queria achar um lugar de maior conforto para poder atingir mais pessoas enquanto ele falava. Então Jesus entrou naquele barco vazio, afastou-se um pouco, pega o vento favorável que vem do mar para a terra, e enquanto ele fala, mais pessoas ouvem a sua voz. Barco vazio não pode ser transformado em qualquer coisa, tem que ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, para se tornar um púlpito de adoração àquele que pode todas as coisas. Redes lavadas simbolizam os nossos corações. E os nossos corações não podem desistir em meio às nossas fraquezas e fracassos. Dá para entender porque Deus permite que algumas coisas aconteçam erradas na nossa vida. Você fala, isso deu errado. Não, deu mais do que certo. Quem aqui já experimentou uma situação triste na sua vida e depois de um tempo falou assim: Senhor, muito obrigado por aquele livramento? Tem alguém que já passou por isso daí? Sabe o que aconteceu? Era Deus agindo na tua vida. Era Deus preparando o melhor para você. Nós precisamos dar espaço para Jesus entrar. Nós precisamos preparar um espaço onde Ele possa ser o chefe, onde Ele possa ser o líder, onde Ele possa ser o Senhor. Porque tudo que Jesus faz tem um propósito. O barco naquele momento para Pedro era motivo de decepção, motivo de tristeza, talvez até de zombaria pelos demais, porque quando você está pescando ou em qualquer outra atividade, quando alguém vai melhor do que o outro, o que foi melhor pega o peixe, ergue. Às vezes a gente vai pescar em alto mar, e quando tem um barco parado perto do outro, você fica com a linha aqui, ó, mas você fica lá no outro barco. E se você vê o cara fazer assim, você esquece o teu peixe e está aqui, ó, para ver se ele vai pescar alguma coisa melhor do que você está pescando. Era lugar de zombaria. E o Pedro, um grande pescador, não pescou nada. Pega lá outra caixa, vamos encher outra caixa, que o nosso pescou muito nessa noite. Só que quando Jesus entra, o que era lugar de zombaria se torna um lugar de referência para a cura, lugar de referência para a libertação, lugar de referência para a transformação. O que era o barco da frustração agora é altar de milagres, porque onde Jesus entra, milagres acontecem. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, milagres extraordinários vão acontecer. Deus quer transformar as tuas frustrações, os teus fracassos, em instrumento de bênção para alcançar outras pessoas. A palavra de Deus diz assim, ó,
que nós somos consolados com as mesmas consolações, nós consolamos as pessoas com as mesmas consolações com que fomos consolados. Quem vira as costas antes não tem condição de ser consolado, mas quem espera o processo e recebe o consolo de Deus, se torna alguém que pode ensinar outras pessoas a respeito do que Deus faz. Eu não sei qual o barco do fracasso da tua vida, mas nessa noite, quando você dobrar o joelho para conversar com Ele, diga assim: Senhor, meu barco está vazio, o que tem aqui dentro é só frustração. Meu barco está vazio, o que tem dentro aqui é só história de fracasso. Mas eu quero que o Senhor entre e transforme a minha vida num púlpito para a honra e glória do Teu santo nome. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero me tornar um altar de milagres para alcançar outras pessoas. Logo que Jesus termina de usar o barco, algo me chama muita atenção nesse texto, que ele diz assim: ó, eu cumpri a minha parte em relação ao que eu precisava do barco vazio. Agora, Pedrão, faz o seguinte, leva o barco mais para o fundo, porque o que eu posso fazer por você não se faz no raso, se faz no profundo. Sabe por que tem gente que não vive milagres? Porque sempre está no raso da fé. Ele quer que grandes peixes sejam capturados ali. Ele quer que grandes cardumes sejam capturados ali na ondinha que quebra na areia. Quanto mais você quiser o milagre de Deus, mais profundamente você terá que navegar. Mais profundamente você terá que pegar a tua palavra e ler, ter um tempo de oração com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ir além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, como nós cantamos nessa noite. Ouvir a voz do coração para desistir é muito fácil. O que Deus espera de nós é que nós ouçamos a voz dEle, para termos coragem de ouvir a direção que Ele nos manda seguir. Pedro tinha acabado de chegar, gente. Lavando rede, sem um peixe. E aí Jesus entra, prega o que tinha que pregar para a multidão, e diz: volta lá e joga a rede. Para um profissional, eles sabem a hora em que deve jogar a rede ou não. Depois daquela hora não serve mais. Mas Pedro diz assim: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua ordem, eu vou lançar a rede. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Não se engane, é nas águas mais profundas que Deus vai cumprir os seus propósitos na tua vida. Quando você tiver oportunidade, vá para o aprofundamento da palavra de Deus. Tenha tempo de oração. Ah, pastor, mas a vida é tão corrida. A vida que o mundo entrega é uma vida que nos faz olhar para as circunstâncias. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Quando a gente vive da fé, milagres começam a acontecer na nossa vida. Nessa noite o Senhor está dizendo para muitos aqui: saia do raso. Tenha coragem de se aprofundar ainda mais, de obedecer a voz do Senhor, porque Ele vai fazer coisa tão grande na tua vida, que você vai ter condição de repartir a bênção do Senhor com outras pessoas que estão próximas a você. Não é só para você que Deus tem bênção. Deus tem bênção para você e para aqueles que estão à sua volta. Diga comigo assim: Deus tem bênção para mim e para aqueles que estão à minha volta. Quando Deus permite que alguma coisa dê errado na tua vida, guarde bem isso. É porque Ele quer fazer dos seus planos darem certo na tua vida. Às vezes eu olho e falo: puxa vida, eu tentei fazer isso, não deu certo. Porque eu sou burro? Não. Porque eu não tenho dom para aquilo que eu meti a mão para fazer? Não, eu até tenho dom. Não deu certo. Ou frustração, ou fracasso. Aí vamos fazer outra coisa. Não deu certo. Vamos fazer outra coisa. Não deu certo. Ah, não sirve para mais nada. Quem que já pensou isso aí na vida? Não sirve para nada, ninguém gosta de mim, já pensou? Eu não valho nada. Eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim. Mal sabia eu que Deus tinha planos diferentes para a minha vida. E eu não sou diferente de você. Deus tem planos muito bons para a tua vida. O problema é que a gente gosta do raso. Mas Deus está dizendo para nós: afunde mais.
É lá no fundo que eu vou fazer coisas extraordinárias em teu favor. A palavra de Deus, então, no capítulo 5 de Lucas, do versículo 8 ao 11, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e admiraram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, a partir de agora, por aquilo que você viu eu fazer, você vai fazer grandes coisas também, porque você vai ser pescador de homens. A palavra de Deus diz que Deus usou Pedro de uma forma extraordinária ao longo do seu ministério. Pedro tinha as suas falhas? Tinha. Você tem as suas falhas? Tem. Eu tenho as minhas? Tenho. Mas enquanto a gente estiver lavando rede do nosso coração, não deixando a sujeira impregnar, nós estamos dizendo: Senhor, eu acredito que amanhã vai ser melhor. E Deus vai se movimentando na nossa vida. Milagres vão acontecendo, bênçãos vão sendo liberadas. Se você está passando por um momento de fracasso ou de frustração, aproveite esse momento de hoje, e não só hoje, mas todos os dias da tua vida, para lavar as redes. Puxa, não deu nada certo, pastor, hoje. Lava a rede hoje à noite. Pastor, quebrei o pau em casa, não deu nada certo. Lava as redes. Pastor, me falaram um negócio que vai ficar marcado o resto da minha vida. Lava a rede urgentemente. Não deixa a amargura, o ódio, o rancor, o que não presta entrar no teu coração, porque isso é tudo o que o diabo quer. Mas Deus está de olho procurando pessoas que estejam lavando redes para Ele fazer grandes milagres. Estejam preparadas para o amanhã com Jesus. Mande nessa noite a sujeira embora, deposite tudo que é sujeira que não presta aos pés de Jesus, porque só Ele é que tem planos perfeitos, planos maiores para a tua vida. Lembra do que Jó escreveu? Eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ao invés de querer abandonar o barco, seja ele qual for, lave as redes e diga: mas é aqui que Deus vai me dar vitória. É no lugar da minha vergonha que Deus vai me honrar. É no lugar do meu maior prejuízo que Deus vai me fazer ser a pessoa mais próspera. Hoje eu estava assistindo bem de manhã uma reportagem de uma psicóloga, que ela falou assim: eu sofri como cachorro na vida. E eu pensei em desistir várias vezes, até o dia que eu me encontrei com Jesus. Hoje eu sou proprietária de um instituto, eu já treinei mais de 30 mil alunos, e eu não penso em parar, porque eu sei que enquanto eu estiver andando em águas profundas, Deus sempre vai ter algo para me surpreender. Saia do raso urgentemente. Tire do teu coração a sujeira que o diabo tenta colocar para você não acreditar em dias melhores. Deixa eu te falar, se hoje não foi bom, o amanhã com Cristo vai ser muito melhor. Ele tem bênçãos para a tua vida, Ele tem bênçãos para a tua casa. Ele é que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Ao invés de abandonar o barco, continue, lave as redes, que Deus quer te usar para fazer uma grande obra. Nessa noite, quando você dobrar os joelhos, antes de pedir qualquer coisa, peça que o Senhor te ajude a tirar a sujeira que você não consegue tirar. Que Ele pode fazer coisas que você não pode fazer. E quando nós precisamos dEle, Ele está à disposição. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ter nosso tempo de oração então? Então levante-se nesse momento, ache o seu lugar de conforto. Se você quiser orar de joelho aí no teu banco, fique à vontade. Se você quiser vir aqui à frente no altar, fique à vontade também. Aproveite esse tempo para depositar a sujeira do fracasso, das frustrações, aos pés de Jesus. Diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei fazer o certo, mas deu tudo errado. Eu sei o que é certo, mas não rolou hoje. Hoje não deu nada certo. E Ele vai te dar a direção certinha. O que hoje é vergonha vai se tornar honra. O que hoje é tristeza vai se tornar alegria. O que hoje é prejuízo vai se tornar lucro para a glória do Senhor Jesus.